Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Provavelmente muitos aí gostam de filmes de guerra, mas a maior parte dos filmes de guerra tratam ela com uma coisa muito mais para gênero de ação, inclusive banalizando bastante coisa sobre o contexto de guerra em si. Né? Muitas vezes os filmes de guerra tratam as pessoas, por exemplo, normalmente como personagens apenas como número, como soldados ali que vão ser descartados no meio de um grande tiroteio. Hoje nós vamos falar de uma temática de Segunda Guerra Mundial, porém com uma ótica bem diferente desse contexto mais generalizado. Nós vamos falar aqui diretamente de Hiroshima, no Japão, de O Túmulo dos Vagalumes, um anime, para quem gosta, né, quem gosta do tradicional gênero de desenhos animados japoneses, que vai falar sobre os dramas da Segunda Guerra e nada melhor do que justamente aqui, né, no palco de todo o processo da tragédia, que é o pano de fundo deste filme, para a gente trabalhar sobre isso. Bora comigo. Túmulo dos Vagalumes, Hotaru no Haka, anime dirigido por Isao Takahata, de 1988, que vai contar a história sobre o Japão tentando se reconstruir após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, especificamente o episódio logo em sequência até o rendimento do país. A história começa quando nós vemos em uma estação de trem de Kobe um jovem, Seita, que está bem moribundo, bem no estágio já de final de vida, e uma pessoa, um funcionário da estação, passa, nota no seu corpo, mexe em suas coisas e encontra uma latinha de balas parecida com essa daqui. E nisso vai se vir a lembrança por parte de Seita com o que havia acontecido antes dele chegar naquele estágio, né, já num estágio bem lamentável no final da vida, na estação de trem. Em setembro de 1945, após o lançamento das duas bombas nucleares no Japão, em Hiroshima e em Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto daquele ano, nós temos uma cidade de Kobe totalmente devastada e sendo ameaçada por ataques dos Estados Unidos, que estavam tentando fazer o rendimento do Japão. Nesse momento, então, nesse relembrar, né, do que aconteceu antes de chegar à estação de Kobe, Seita vive com a sua irmã mais nova, Setsuko, aonde ele, naquele esquema de tentar salvá-la, tentar ajudá-la, acaba sofrendo um grande baque. A sua mãe morre, né, com queimaduras muito severas no corpo num desses ataques dos Estados Unidos. O seu pai trabalha, né, para o Japão, para o governo, através de ação das Forças Armadas, é um militar que está lutando na guerra, e desamparado com a sua pequena irmã Setsuko, Seita opta por morar junto com a sua tia. O clima de guerra e a questão da sobrevivência, instinto muitas vezes aflorando mais do que os laços familiares, fazem com que a tia de Seita e Setsuko comece a questionar a chegada deles à sua casa, ao seu conjunto familiar, argumentando que eles acabam não ajudando em nada, eles estão comendo enquanto os suprimentos estão acabando, e ela começa a fazer exigências na qual ele, por exemplo, deveria vender os pertences de sua mãe, que para ele eram super importantes pelo aspecto afetivo, mas que de alguma forma ajudasse a trazer dinheiro para dentro de casa. Em meio a tantos problemas com a sua tia, Seita opta por pegar Setsuko e foge de casa, né, indo morar em um abrigo de guerra construído pelo Japão que estava abandonado naquele momento. Este é apenas um dos diversos problemas, dos diversos dilemas que serão mostrados no filme, né, neste anime, com relação aos horrores da guerra. É um filme extremamente diferente do que habitualmente você que gosta de filme de guerra tem visto, porque as batalhas não são o foco principal. Inclusive, se você é do tipo que chora, guarde um lencinho bem grande para você usar, porque vai ser uma paulada atrás da outra o filme, viu? O título Túmulo dos Vagalumes faz analogia ao momento onde Setsuko compara a morte precoce de sua mãe quando os vagalumes que ela tinha visto na última noite iluminando a caverna no meio da escuridão, onde ela questiona, né, por que as pessoas, no caso os vagalumes e a sua mãe, foram tão cedo, e ela opta, né, por, junto com o seu irmão, fazer um cerimonial, né, para o enterro formal dos vagalumes que iluminaram a noite dela naquele momento, né, naquele momento de medo da guerra. Bom, vamos deixar claro que o filme não fala especificamente dos ataques em Hiroshima ou em Nagasaki, mas sim do pós
né, evento. E para a gente entender o que aconteceu, eu convido vocês então a gente pensar um pouco sobre o que acontece nesse contexto antes do ataque em Hiroshima e Nagasaki e acompanhar comigo alguns vídeos da minha passagem pelo Japão. Primeiramente, vamos deixar claro que, óbvio, que se fosse para a gente pensar em um contexto para explicar o evento com muitos detalhes, o vídeo seria gigantesco e seria necessário um professor de história, porque a Segunda Guerra é um evento histórico muito importante que tem muitas minúcias. Então vamos fazer de uma forma bem simplificada. O Japão, ele estava se envolvendo diretamente com os Estados Unidos com relação a esse atrito de guerra desde o ano de 1941. Por quê? Os Estados Unidos até este ano estava num contexto de neutralidade, porém ele tinha feito uma série de boicotes comerciais com o Japão por causa da prática expansionista que o Japão realizava nessa área da Ásia com China, Coreia, Filipinas. Caso você não tenha visto, eu recomendo que você clique aqui no nosso vídeo sobre o filme Encontros e Desencontros, onde há um pouco mais de detalhes sobre este fato, mas vamos entender que o Japão ele se tornou industrializado no final do século XIX, mas tem um grande problema para sua manutenção, que é o fato de não ter reservas de combustível ou de abundância de recursos minerais para manutenção da indústria. A sua geologia mais recente, de origem vulcânica, não permite essa abundância. E por causa disso, o Japão está com a metodologia, com a ideia de fazer uma expansão militar no seu entorno para ganhar território e, obviamente, ganhar mecanismos de não precisar mais importar esses recursos, mas sim de adquiri-los sendo em seus próprios territórios, obtidos via guerra, no caso. Então, o Japão, na Segunda Guerra Mundial, está aliado da Alemanha e da Itália, o eixo nazi-fascista na Europa. As ideias de superioridade e de expansionismo territorial para o Japão interessam muito e faz com que fosse uma justificativa para suas ações de expansão territorial nos países de seu entorno. De novo, chegando ao ponto que nos interessa, em 1941, no mês de dezembro, o Japão, após aquele monte de boicotes que sofre por parte dos Estados Unidos a laço comercial, ele realiza um ataque na base naval de Pearl Harbor, que ficava na ilha do Havaí. Este é o evento que definitivamente insere os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e explica por que os Estados Unidos tinham uma rivalidade bastante restritiva com o Japão, bastante específica. Os Estados Unidos também enviou militares para a parte da Europa Ocidental, mas tinha uma rixa muito específica com o Japão. Entendendo que no ano de 1945, neste episódio de agosto das bombas nucleares, a Alemanha e a Itália já haviam se rendido, portanto o Japão estava sozinho no contexto da guerra. E aí nós chegamos então nos ataques com as bombas nucleares. Às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, neste local, aqui na cidade de Hiroshima, tocava o solo a primeira bomba nuclear jogada pelos Estados Unidos, que culminaria no final da Segunda Guerra Mundial. O prédio na época funcionava como um hospital. Hoje já foi reconstruído outro no local, né? Mas dos destroços do que ficou daquele desastre não tem absolutamente mais nada hoje. A única construção que sobrou de pé ainda, né, do desastre aqui em Hiroshima, nós vamos ver à frente depois, que é um dos grandes símbolos, né, que estão aqui no chamado Memorial da Paz, o último que ficou de restante do desastre, né, do lançamento da bomba nuclear em 1945. O programa nuclear dos Estados Unidos precisava de cidades testes que serviriam como os locais aonde seriam feitos pela primeira vez ataques, utilizando-as para mostrar ao mundo, e no caso utilizando o Japão até o seu rendimento, o tamanho do poder do desenvolvimento bélico dos Estados Unidos. A escolha das cidades deveria seguir critérios de um grande impacto de escala urbana e demográfica. E 2, locais aonde houvesse a certeza de que o Japão não esperaria esse tipo de ataque. Deveriam ser cidades que estariam longe de uma expectativa, fazendo com que o país, o Japão, ficasse totalmente desavisado, deixando a população sem vamos chamar de devido preparo. Tanto é que até então os Estados Unidos lançavam folhinhas, panfletos como estes estão mostrados aqui, que eram para dar alerta para as pessoas das cidades aonde eventualmente seriam feitos os ataques. Como nem todas as cidades da qual você tinha o lançamento desses papéis recebiam ataque,
causou-se, em muitos casos, por parte da população e do governo japonês, a sensação de que aquilo era só um blefe, na verdade eram ataques falsos, era uma tortura psicológica para forçar a população a sair de suas casas. As pessoas que eventualmente ficavam com medo realmente conseguiam fazer a evacuação a tempo. No caso, além do uso, demasiado de força por parte do tipo de armamento que nós temos aqui, falando de bombas nucleares, há ainda a crítica de que a população de Hiroshima não recebeu, não houve esse tipo de lançamento de panfletos por aviões dos Estados Unidos, pegando a população totalmente desavisada. Hoje, no lugar da destruição deixada pela bomba nas imediações do epicentro, né, o local onde a bomba tocou o solo, nós temos um grande parque chamado de Parque Memorial da Paz, onde todo arborizado. Ali ao fundo o museu memorial, onde eu acabei de sair, onde a gente encontra fotos, peças, né, de roupas, objetos deixados, né, pelas vítimas, né, nesse processo de destruição, né, ficou de legado da bomba. Aqui nós temos talvez o principal símbolo aqui, né, de representação de paz das vítimas da cidade. Foram mais de 140 mil pessoas que morreram, isso falando das vítimas mais diretas do ataque, né? Não falando das que acabaram morrendo de doenças assim, anos depois, de derivações da radioatividade. Podemos destacar também ainda nessa praça como grandes áreas de visualização, além deste ponto, né, que seria o símbolo principal de lembrança aos mortos. À frente, há uma grande área aberta, né, com água e uma chama que está acesa desde a inauguração da praça, desde a inauguração do memorial, aonde é dito que a chama só será apagada quando a última arma nuclear deixar de ser utilizada, armazenada, né, quando você tiver a desativação da última arma nuclear no mundo todo. Podemos destacar aqui ainda este espaço onde é dedicado a uma garota, né, que meio que virou um personagem importante da cidade, folclórico, Sadako, uma garota que acabou se desenvolvendo leucemia, um processo derivado da radiação, né? E ao ficar hospitalizada, uma amiga dela da escola disse que ela se curaria se ela conseguisse fazer 1000 tsurus, que são estes pássaros, né, feitos em sistema de origami. Só que Sadako morreu antes de completar os 1000. E né, os seus colegas de escola se mobilizaram e fizeram vários deles, né, vários tsurus, para simbolizar, né, a vontade que eles tinham que ela se curasse. No museu, né, do memorial há pertences dela e alguns dos tsurus reais que ela fez. E a mais impressionante e chamativa das construções é a cúpula, chamada de domo, um prédio que até então funcionava como um centro de exposições da prefeitura de Hiroshima e é a construção com o melhor índice de preservação. Está a mais ou menos 150 metros apenas da região do chamado hipocentro, do local onde a bomba foi lançada e explodiu, mas acabou se mantendo porque a gente percebe que há muito, né, do seu total preservado, né? Então, lógico que está bem destruído, mas quando nós analisamos fotografias de época, é possível ver claramente como que acabou se mostrando, né, uma construção que manteve-se de pé perante todo o raio de destruição que ficou. Um outro símbolo dessa reconstrução de Hiroshima são os bondes, né? O transporte comum que cruza praticamente toda a cidade, desde aquela época ainda, na qual os trilhos ainda são mantidos, né, e servem hoje para fazer a conexão dos extremos da cidade e servem também como um ponto, né, de deslocamento para turistas, como foi o meu caso. Porém,
Dali 3 dias apenas, alguma coisa aconteceria mais uma vez para servir como outro grande episódio para a história da Segunda Guerra e do Japão. Em 9 de agosto de 1945, um episódio mudou definitivamente a história da Segunda Guerra Mundial. Hoje, em plenos já anos 2020, iniciando agora, a gente tem uma nova cara, um novo momento. E aqui eu lhes apresento Nagasaki. Nagasaki, curiosamente, não seria o ataque do segundo armamento nuclear dos Estados Unidos. A verdade, a cidade originalmente pensada era a cidade de Kokura, sendo que o ataque deveria ser feito 5 dias após o ataque contra Hiroshima. Mas as condições meteorológicas de tempo nebuloso por causa de chuva fizeram com que os Estados Unidos adiantassem para o dia 9, só que a cidade de Kokura estava com um problema de visualização muito severo por causa de bombardeios que tinham sido feitos por ele, os Estados Unidos, em cidades próximas. Portanto, o avião, ao sobrevoar a cidade, não conseguiria ter precisão com relação ao lançamento do artefato. Por causa disso, foi posto em prática o plano B de lançar sobre a cidade de Nagasaki. Os Estados Unidos já confeccionavam outras bombas nucleares para eventualmente outros lançamentos sobre as cidades japonesas, mas a rendição do país fez com que oficialmente os Estados Unidos encerrassem a Segunda Guerra Mundial com o rendimento do Japão. Aparentemente, começaria ali uma nova história por parte do Japão isolado, já que os seus grandes parceiros ao longo da Segunda Guerra também vivenciavam um grande problema de estrutura toda quebrada, né, e falta de parcerias. Mas alguma coisa aconteceria dentro da relação Estados Unidos e Japão, mas isso nós deixaremos para outro momento. E aí, você conhecia esse desenho? Você gosta de anime? Gosta de desenhos japoneses? Pois é, então o estúdio Ghibli, produtor deste filme, na verdade é conhecido por vários outros títulos, como A Viagem de Chihiro, Meu Vizinho Totoro, Princesa Mononoke, tem uma série de outros desenhos derivados pelo mesmo estúdio e você pode conferir na internet e, né, no caso, abranger e entender que há um grande estúdio de confecção de desenhos no Oriente, né, que a gente poderia comparar inclusive em quantidade de títulos e qualidade com os estúdios Walt Disney, sem exageros. Bom, e para você, então, eu deixo aqui a mensagem para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e nos acompanhe porque haverão ainda mais vídeos sobre essa minha passagem pelo Japão. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.